Se você é noivo ou noiva e está organizando o seu casamento, eu preciso que você saiba que casar lá direto no cartório pode fazer você gastar o dobro de dinheiro, perder dia de trabalho, passar estresse e, olha, transformar esse dia tão importante num dia tão sem emoção, sabia? Muitas noivas acabam acreditando que essa opção é mais prática, mais barata, só que aí elas caem direto numa armadilha burocrática e detalhe, ninguém vai contar antes para vocês de vocês irem até lá assinar os papéis. Então, se vocês querem entender a verdade sobre o trâmite do efeito civil, quais são os documentos reais e a possível burrada que vocês estão prestes a cometer com o orçamento de vocês, por favor, fica comigo até o final desse vídeo, que esse vídeo tem um beabá certinho pra você ir lá de modo assertivo, tá? Bora? Come on, when it all falls down. I'm so self-conscious. Olá, gente linda! Sejam bem-vindos aqui ao canal para falar de amor. Eu me chamo Nath Moraes, eu sou celebrante e especialista em mini weddings. E aqui a nossa conversa de mulher para mulher, de amiga para amiga. Então toda semana a gente vai se encontrar aqui para poder falar sobre a organização prática do seu casamento, a potência dos rituais de amor e como você pode fortalecer a sua energia, a sua autoestima para daí então, gata, você blindar o seu relacionamento. Então, se você já sentiu que a tua energia já combinou com a minha, já rolou um match aqui, ó, por favor, já clica para se inscrever, assim você não me perde aqui pelo YouTube, beleza? Agora sim, vamos pro conteúdo do vídeo. Antes de partir para a parte prática e executável, onde eu vou te falar qual é a relação de documentos, antes de mais nada, eu preciso desmistificar uma crença de muitos casais que querem ir para o cartório, acreditando que lá eles vão viver uma experiência acolhedora e, no mínimo, vantajosa. Mas na prática, meu amor, não é assim. Não é assim. Um monte de casal que vai dar entrada nas proclamas, né, que é a entrega da papelada para o cartório fazer uma verificação do seu status civil, né? Então ele vai averiguar se você já foi casada, se o divórcio já foi averbado, enfim, é uma pesquisa pública do seu status civil. Só que muitos casais preferem se casar num sábado, por exemplo. Então marca o horário mais cedo do cartório, até porque o cartório fecha mais cedo no final de semana, só funciona no sábado, nunca vi cartório que funcionasse de domingo. E aí pensa só, todos têm a mesma ideia. Então você vai chegar no cartório e vai ter um monte de casal lá esperando para ter a cerimônia civil, né, concluída. Você acha mesmo que o celebrante, aliás, que o juiz de paz vai personalizar o que quer que seja do seu casamento? Não vai. Ele vai levar vocês para uma sala fria, sem nenhum adereço, sem nenhuma cor que fale com vocês, que se conecte com vocês. Vai fazer a leitura dos termos, data, hora, local, o regime de bens que vocês escolheram. Se vocês optaram por adicionar o sobrenome, né, de quem você ama ao seu nome, ele vai falar, né, em alto e em bom tom para vocês como que fica então o nome de cada um a partir dessa adesão. E vai durar, brincando, uns 15 minutos. No máximo 20, se esse juiz de paz for muito gente fina, for muito simpático, que ainda vai interagir com vocês, não vai só perguntar se vocês aceitam o matrimônio ou não. Lembrando que lugar de cartório não pode ter brincadeira. Se ele perguntar pra você se você aceita, tu não brinca não, hein? Isso já virou até cena de novela, tamanha a gravidade disso. Então aqui também é meu papel falar pra você, não brinca não. Diferente de uma cerimônia simbólica, né? Uma cerimônia simbólica que também pode ter esse cunho civil. Também pode ter o efeito civil, a assinatura da documentação lá, no local que vocês escolheram, que tem a paleta de cores, tem as pessoas que vocês amam. No cartório, além de você ir para uma sala fria, tem uma galera que vocês nunca viram antes e que parece assim, sabe, uma linha industrial? Não tem
personalização. Esquece. O tabelião não vai falar palavras bonitas e inspiradoras que vai falar diretamente a essência, a história de vocês como casal. Esquece. Tá? Então assim, não vá acreditando que vai ser uma cerimônia de nossa, que inesquecível para mim, pro meu noivo, pra minha noiva e pras minhas testemunhas. Não vá. Eu preciso falar para você também da expectativa de que casar no cartório vai ser mais barato do que fazer 2 eventos separados, porque não vai, meus amores. Vocês vão ter alguns custos duplicados e até desnecessários, eu diria, sabia? E que acabam pesando no orçamento de vocês, porque pensa só, maquiagem pro dia do cartório e pro dia da cerimônia. Vestido, um vestido mais, sabe, mais slim, quem sabe um vestido tubinho branco pro dia do cartório e o vestido que você tanto deseja, que você sonha tanto pro dia da cerimônia. Fotógrafo, há quem faça questão de ter um fotógrafo e não só uma das testemunhas que muitas vezes é o pai, a mãe, a irmã ou uma madrinha. E aí o fotógrafo vai lá e registra 20 minutos. E detalhe, ele não tem muita possibilidade de personalização, porque a estrutura do cartório não dá, na maioria das vezes não dá para fazerem fotos bonitas. Alguns casais vão até para outro local, certo? E aí tem a roupa do noivo. Aí tem o almoço, que é de muito bom tom, que vocês arquem para as testemunhas que foram lá com vocês também. Então percebe, se vocês forem colocar na ponta do lápis, será que vocês estão realmente economizando? Ou tendo um trabalho extra, com logística, com preocupação, com planejamento, com organização? Então eu tô aqui não para desmotivar você, mas para poder trazer luz para sua mente, para te ajudar na hora de tomar a decisão de qual é a escolha que eu quero fazer mediante o que eu acho que convém para o meu casamento. Ok, Nath, eu já entendi, não tinha pensado nisso, mas faz sentido, então eu vou fazer diferente. Não vou casar direto no cartório, vou facilitar tudo, mas eu ainda assim quero o ato civil no local da minha cerimônia, onde eu escolhi, ou na igreja que eu costumo frequentar. Nananina não, meus amores. Vocês não estão isentos de ter que ir até o cartório dar entrada nas proclamas. Lembra que eu falei? Vocês vão ter que ir lá, de preferência com 90 dias antes da data, tá? Entre 90 a 30 dias. 30 dias, eu que gosto de ser super organizada, virginiana raiz, gosto de me antecipar, deixar tudo bonitinho, eu recomendo para vocês que não deixem para 30 dias antes da data que vocês vão casar, que vocês querem oficializar, né? Querem ter no registro do papel. Eu sugiro que 90 dias antes vocês já comecem a se preparar com a documentação, para dali 90 a 40 dias antes, vocês vão lá no cartório dar entrada na documentação de vocês com mais 2 testemunhas maiores de 18 anos. Certo? Vocês vão ter que pagar as custas do cartório, e aí as custas do cartório varia de região para região aqui no Brasil, tá? Mas aqui em São Paulo os valores podem variar de 450 até 700 reais, vai depender da região aonde você reside, tá? O que eu sempre recomendo para vocês, se vocês vão casar só no cartório, tudo bem, ou se vocês vão casar em outro local que tenha uma assessoria, o ideal é que vocês liguem no cartório da comarca de vocês. Cada região tem a sua comarca e um cartório representando esse espaço logístico, né? Para que vocês possam lá alocar o documento oficial de vocês, o registro, o cadastro de vocês. Então, verifica qual cartório de registro civil mais próximo da minha residência, liga lá e pergunta qual é o melhor dia para ir, né? Um dia que tá mais tranquilo, você vai chegar lá e não vai pegar uma senha e fica 3 horas esperando. Isso é um saco, você há de concordar comigo. Se informa a respeito das custas, quais são os documentos para confirmar, porque os documentos eu vou passar para você aqui. Calma, aguenta o coração que eu preciso te explicar tudo do começo. Não adianta pegar e sair fora do vídeo agora, calma. A parte da documentação é a mais fácil.
Então, se você se informar antes, quando você for, não, mas vai ser chuchu, vai ser mamão com açúcar. Não vai ter dificuldade nenhuma. O importante é que você já tá vendo esse vídeo e já tá se preparando antecipadamente, tá? Uma ressalva sobre esses 90 dias de antecedência. Por que eu sugiro 90 dias? Porque esse é o momento ideal de você renovar os seus documentos para que você apresente os documentos com uma validade. Então, por exemplo, se a sua CNH tá vencida, se seu RG tá vencido, é um bom momento de você agendar para tirar uma segunda via, porque o cartório vai pedir que esses documentos estejam válidos, tá? Tanto noivo, noiva, quanto as testemunhas. Outro ponto importante, se você nunca foi casada antes e nunca precisou se divorciar, então o documento que você vai precisar levar até o cartório é a sua certidão de nascimento. Vamos supor que você nasceu num outro estado, né? E agora mora em São Paulo ou em qualquer outro lugar, né? Você tá num estado que não é o seu de origem. E a sua certidão de nascimento tá velha, tá rasgada, tá suja. Você vai precisar renovar a sua certidão de nascimento, meu amor. E aí, 90 dias de antecedência é um prazo excelente. Tem a possibilidade hoje em dia de você emitir a segunda via desses documentos pela internet e receber aí no conforto do teu lar. Então, por que você vai negligenciar esse processo, sendo ele tão importante e um grande impeditivo, caso esse documento não esteja em conformidade com o que o cartório pede? E por que a partir de 90 dias? Porque tem uma validade legal que o cartório aceita. Se você pede antes, perde a validade para o cartório, entende? Então, bateu 90 dias, já entra na internet, solicita sua segunda via, chegou, tá todo mundo com a documentação ok. Aí vocês levam e se preparam para ir até o cartório. Não, mas agora eu vou pedir para você interagir aqui comigo. Deixa aqui para mim nos comentários. Você sabia que a certidão de nascimento precisava ser atualizada antes? Ou você só descobriu isso aqui agora comigo? Conta pra mim. Conta pra mim aqui também nos comentários se você tá planejando casar direto no cartório ou se você vai querer uma cerimônia com um ato civil. Aproveita, já curte esse vídeo, amiga, e já compartilha no grupo das amigas. Se uma tá noiva, você também pode ajudar ela caso ela esteja perdida com essa papelada, beleza? Mas agora vamos lá, eu já dei a introdução para você do prazo que você precisa para poder emitir a sua segunda via da sua certidão de nascimento. Então agora eu vou explicar para você qual é a papelada na prática, tá? Os documentos que vocês vão precisar levar físicos, não cópias, vocês vão precisar levar os documentos originais. RG e CPF, como eu te disse, então se está no seu RG ou se está na sua CNH, esses documentos precisam estar atualizados, tá? Você também tem que levar a sua certidão de nascimento original, atualizada, com menos de 90 dias da emissão. Também é muito importante que vocês levem comprovante de residência no nome de cada um de vocês. Ai, mas eu só tenho conta de telefone. Não importa. Comprovante no nome de cada um de vocês, aonde consta o endereço de residência, o nome completo de vocês, tá bom? O mesmo vale para as testemunhas. As testemunhas vão precisar levar RG e CPF e também comprovante de endereço. No caso das suas duas testemunhas maiores de 18 anos, a certidão de nascimento não é necessária, muito menos a certidão de divórcio, né? A certidão averbada de divórcio, que também é um outro ponto que eu preciso esclarecer para você. Se um de vocês, se um dos noivos já foi casado anteriormente, vocês vão precisar levar o documento, a certidão de averbação de divórcio também atualizado. E aí, olha o que é interessante. Se você tiver a certidão de averbação de divórcio, você não precisa levar a sua certidão de nascimento, tá? Então, ou um ou outro, mas ambos atualizados com menos de 90 dias antes da data da emissão. Certo? É isso, meus amores. Essas são as documentações físicas originais que precisam ser apresentadas lá no cartório. Chegando lá no cartório, é muito importante que vocês já tenham conversado antes, estejam na ponta da língua, qual é o regime de bens que vocês escolhem, né, para essa nova fase da vida de vocês. Nós temos 3 regimes diferentes: regime de comunhão universal, regime parcial de bens
e regime de separação total de bens. Tem um outro vídeo aqui no canal, onde eu explico cada um deles, mas eu, como celebrante, há 7 anos no mercado, muito experiente, já conheci diversos casais. Eu sempre sugiro que vocês conversem, e o ideal, no meu ponto de vista hoje, o ideal para um casal que decidiu tomar a decisão de se casar é que seja feito também um pacto pré-nupcial. Cada regime de bens tem a sua vantagem e tem a sua desvantagem. E de modo convencional, mesmo que vocês não oficializem, né, no cartório a união de vocês, mas se vocês já vivem juntos, o regime padrão é o regime parcial de bens. Só que nesse regime existem armadilhas, existem N situações diferentes, cada casal tá dentro de um contexto, tá dentro de um momento diferente do outro. Então até mesmo desse regime que é comum, ele é auto-aplicável a essas situações não oficiais no cartório, ainda assim ele não deixa de te apresentar problemas, conforme a vida se segue. Então eu sempre sugiro que vocês, antes de definirem o regime de bens, tenham uma conversa antes e pesquisem sobre pacto pré-nupcial. Inclusive, o vídeo é esse daqui, o link de indicação de próximo tá aqui na descrição para você assistir seguidinho desse, tá? Viu como não tem burocracia? Viu? Olha só, com 90 dias antes da data, vocês já vão ter conversado sobre o regime de bens, vocês já vão ter definido se vão adicionar o sobrenome do outro ou não o nome de vocês. Com 90 dias antes da data, vocês já vão estar com a sua certidão de nascimento atualizada ou a certidão de averbação de divórcio e os documentos oficiais de vocês, RG, CNH, que contém ali RG e CPF. As suas testemunhas já vão estar cientes que elas também precisam estar com esses documentos originais em mãos, além dos comprovantes de endereço, no nome de cada um. E chegando lá no cartório, vocês já vão estar cientes que os melhores dias vocês já vão ter ligado antes, certo? Para poder saber, não enfrentar fila, enfim, aquela coisa toda. Já vão estar cientes do valor das custas processuais, né? As taxas do cartório, para vocês já irem lá preparadinhos. Existe uma modalidade aqui no Brasil que é a taxa reduzida do cartório. Inclusive, se você quer saber como esse procedimento funciona, deixa aqui nos comentários e aí eu vou preparar um vídeo especial para falar dessa modalidade onde você paga um preço mínimo. Mas para poder pagar um preço mínimo no seu casamento, você precisa cumprir alguns pré-requisitos. E para poder te apresentar que pré-requisitos são esses, eu preciso saber se você quer saber, certo? Então você precisa deixar aqui nos comentários, que aí eu vou com certeza, com o maior prazer do mundo, esclarecer isso para você, assim como acontecem nos casamentos comunitários. Se você não tem preconceito, aliás, se é isso mesmo que você gostaria, para ser mais prático mesmo, deixa aqui que eu vou preparar um conteúdo especial futuro para você, tá bom? Mas agora eu vou dar a minha opinião de especialista para você, tá? Se você quer realizar o seu casamento no cartório, e apesar de ter esse vídeo aqui super mastigadinho para você, sabe? Papinha de neném que eu tô te entregando, beabá super fácil para você ter autonomia para ligar lá, se informar sobre tudo, ir lá marcar, ir lá casar. Nada vai substituir a celebrante como uma melhor alternativa para você evitar esse gap burocrático, essa frieza que rola lá no dia da oficialização civil de vocês. E detalhe, um celebrante que realiza cerimônias com o efeito civil, ele te presta toda uma consultoria ao longo do processo. Então, por exemplo, aqui no escritório, quando os casais eles entram em contato comigo e já sinalizam que querem realizar a cerimônia deles no espaço que eles escolheram, mas que tem um efeito civil, seja porque a data tem simbologia, eles querem que o documento tenha a mesma data da cerimônia, ou pela própria licença gala. Se você não sabe, a licença gala é um direito trabalhista, né, de um abono do seu dia de trabalho em decorrência do seu casamento, né? A gente entende que o casamento é um ato importante na nossa vida, é um marco importante. E aí, para quem trabalha no regime CLT, você tem até 3 dias de abono, né, sem prejuízo de descontos no seu pagamento.
Se você é funcionário público, você tem até 10 dias, não significa que você vai ter 10, é até 10 dias, você tem que verificar com o RH da sua empresa, com a convenção coletiva, todos esses detalhes, tá? Mas você tem essa possibilidade, mas a grande questão é que o celebrante que realiza o ato civil na cerimônia, ele consegue unir o ato emocional e o ato civil, não te desamparando no meio do caminho. Então, quando os casais me sinalizam que eles querem, aqui do escritório, que a gente liga para o cartório mais próximo e do endereço deles, é aqui que a gente fica sabendo qual é o valor das custas processuais lá do cartório, as taxas, conferir todas as documentações. Então você percebe, você não vai precisar fazer tudo sozinha. Você não vai precisar fazer tudo sozinho, porque por mais que você vá até o local, por mais que a gente tenha as informações, a gente ainda vai meio inseguro, não vai? Aí, será que o documento tá certo? Será que é esse daqui mesmo? Não, então vamos lá. E as testemunhas perguntam pra você. Aí, ou o noivo tá meio assim perdido, pergunta pra você. Você concorda que é uma pressão a mais pra você que já tá tendo que organizar todos os outros detalhes do seu casamento? E é aqui que cai o que eu falei pra você lá na abertura do vídeo. No final das contas você se estressa, no final das contas você acaba gastando o dobro do que estava dentro do orçamento de vocês. Agora, quando vocês investem no celebrante que oferece essa consultoria para vocês, a experiência é completamente diferente. Por quê? Como eu disse, vocês não estão isentos de ir ao cartório, mas vocês vão ao cartório com a direção do melhor dia, já com os documentos todinhos selecionados, sem estresse, com supervisão, com revisão do celebrante, porque aqui os meus processos eu supervisiono tudo. Por mais que eu tenha gente me ajudando, né, em uma função aqui, uma função ali, principalmente essa parte jurídica passa um crivo nos meus olhos. Tá? E o que é importante você saber também? O celebrante que está apto a conduzir uma cerimônia com efeito civil, ele tem uma parceria ou ele é ligado a uma instituição religiosa. Não significa que o seu casamento terá cunho religioso, mas o cartório só valida o CNPJ, os documentos de uma instituição religiosa pré-estabelecida, já em funcionamento. Toma cuidado com o celebrante que abre um CNPJ, não tem uma instituição ali válida, regulamentada, com atividade sendo exercida, porque se o cartório não validar esse CNPJ, você tem o seu efeito civil anulado. O seu casamento ele é anulado. Então pensa na burocracia que isso não é e a dor de cabeça que isso não vai te trazer. Então assim, eu não puxando sardinha pro meu lado, tá? Mas é muito diferente quando vocês realizam o casamento de vocês, do jeito que vocês idealizaram, estão organizando e já tem essa parte civil no momento das cerimônias. Então, minha noiva gatona, se você não quer passar pela frieza de uma sala, uma fila enorme de cartório e deseja que o seu casamento civil seja um momento exclusivo, tenha emoção e que faça parte de um ritual de amor verdadeiro, então você precisa garantir a sua data na minha agenda. Eu realizo cerimônias com efeito civil, eu uno a burocracia mais a poesia, mas tudo num dia só. Clica no primeiro link que tá aqui na descrição para você vir falar diretamente comigo ou com alguém da minha equipe para consultar a disponibilidade da minha agenda para o seu casamento. Porque, gata, eu vou te falar, as vagas, as disponibilidade é limitada, viu? São pouquíssimos finais de semana no ano e as noivas assim, ó, elas disputam assim, pá, 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 tudo no tapa. E olha, gata, a única forma de você retribuir esse meu ato de generosidade de vir aqui te esclarecer tudo certinho de um ponto de vista de quem realmente entende é você não sair do canal sem se inscrever. Porque toda semana eu trago os segredos dos fornecedores que eles não contam pra você, como você pode economizar tempo, dinheiro, proteger a sua energia mental durante os preparativos do seu grande dia. Por favor, gata, já se inscreve aqui, ativa as notificações e a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Um beijo!